Porque a gente entende que o umbral não é um espaço separado da vida. A gente não precisa estar morto para acessar o umbral, mas sim, o umbral é o reflexo exteriorizado daquilo que está guardado no íntimo da nossa alma. Assim como o corpo adoece quando as emoções densas são reprimidas, a consciência espiritual, principalmente ao se desprender da matéria, encontra diante de si os cenários que ela mesma projetou, assim como é na vida, na matéria também. Querido ouvinte, qual a sua ideia sobre o inferno, hein? Você costuma dizer, quando as coisas não estão dando muito certo, ai que inferno! Vive dizendo que a sua vida é um inferno. Pois é, quando falamos de inferno, a primeira imagem que costuma vir à nossa mente é aquele lugar quente, né? Cheio de labareda, de fogo, sombrio, assustador, né? Ou aquela imagem de um ambiente conturbado, pesado, onde nada parece ser bom ou nada parece dar certo. E alguns podem lembrar também do Inferno de Dante, né? Que é a primeira parte da Divina Comédia de Dante Alighieri, que muitos de nós estudamos lá no ensino médio, né? E a gente lembra dessa obra e dos seus 9 círculos punitivos e de castigo, onde cada pecado encontra a sua pena. Como, por exemplo, aquele que praticou o pecado da violência, ele vai encontrar o seu tormento ao ser imerso num rio de sangue fervente. Se você não leu, vale a pena. Muito bem, mas se você ampliar a sua consciência sobre o que representa o inferno, você vai perceber que o inferno vai além desses símbolos e imagem horripilante. O Inferno de Dante nos traz reflexões profundas. Ele não descreveu apenas um lugar mítico, mas sim um verdadeiro mapa psicológico da alma humana. Por isso, o programa de hoje vai aprofundar um pouco essa ideia. Porque, já que a gente está falando de Dante e do seu poema, cada círculo descrito é uma metáfora para estados de consciência que estão aprisionados pelo desejo, pela culpa, pelo orgulho. E quando a gente olha sob a ótica espírita, a gente vai ver que o inferno tem uma grande semelhança com esse conceito que Dante traz e também com o conceito do próprio espiritismo, que é o conceito de umbral. Mas é interessante que tanto o umbral quanto o inferno descrito por Dante não aparecem como castigo, mas como uma consequência natural das energias que nós cultivamos. E aí pode surgir a seguinte pergunta também: será que acessamos o inferno apenas depois da morte? Ou ele pode ser também um estado em que nós nos colocamos ainda quando nós estamos encarnados? Hein, Eliane? Então, falar do inferno nos traz muita consciência, mas vamos por parte para não virar confusão. Você falou do inferno de Dante, do umbral, mas você sabia que Jung também fala de algo muito parecido com essa ideia? Então, pela psicologia analítica, quando falamos da sombra, estamos também falando que ela representa aquilo que negamos em nós. É aquela parte reprimida da psique e que projetamos no mundo, seja no mundo da matéria, seja no mundo espiritual. E esse território da psique, repleto de sombras, assusta, gente, assusta muito, mas carrega em si a chave da nossa transformação. Então, nesse sentido, o umbral pode ser visto como a projeção coletiva dessa sombra, já que Jung traz essa ideia de inconsciente coletivo, uma região onde a humanidade deposita os seus medos, os seus ressentimentos e também as suas culpas. Exatamente, que é a ideia comum do inferno como sendo um lugar, Só que não. O espírito não vai encontrar demônios externos lá no inferno. Ele vai encontrar os reflexos vivos das suas próprias criações internas, aqui, agora e lá também, depois que deixar esse corpo. Então, essas reflexões surgem da mesma forma de quando estamos diante de um espelho que amplia nossas imagens, nossas verdades ocultas e nos obriga a encarar o que evitamos olhar durante a vida. Por isso, é tão importante acessar nossos medos, nossas culpas e principalmente nossas sombras, para transformá-los pelo autoconhecimento enquanto ainda, estamos vivos. Porque quando o espírito
espírito deixa o corpo, esses reflexos se ampliam, né? Amplificam e se materializam muito mais rápido. Então, quando associamos o inferno de Dante, a sombra de Jung e o umbral, né, pelo espiritismo, nós vamos ver que todos eles falam da mesma jornada universal, né, que é a descida às trevas interiores, a descida ao inferno. E não se trata de punição ou de castigo ou de condenação, mas sim de purificação, de despertar a consciência. Então Dante só pôde subir ao paraíso depois de atravessar o inferno e ter conhecido a verdade que é do espírito, né? Jung dizia que a pessoa só alcança a individuação, ou seja, o seu self, o seu eu superior, quando ele integra a sua sombra aos aspectos conscientes e inconscientes da sua psique. E pelo espiritismo, o espírito só chega aos planos superiores depois de atravessar o umbral e se autoconhecer. Ou seja, tudo isso é exatamente o que nos lembra Jesus no Evangelho, que está lá em João, quando ele diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas que verdade é essa, né? É a verdade, gente, que liberta, que é a consciência de si mesmo e a consciência das próprias sombras, né? E, consequentemente, das suas próprias escolhas. Então, gente, o umbral nada mais é do que um laboratório da alma. Desfazemos as ilusões, onde a gente deixa o orgulho se dissolver e a nossa consciência se depura e, consequentemente, abre caminho para a verdadeira libertação. A gente sempre fala aqui sobre a lei da correspondência trazida pelo hermetismo e que nos lembra o seguinte, né? Assim como está em cima, é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Isso traz, né, essa ideia de reflexo. Essa lei, quando aplicada à compreensão do que é o umbral, amplia demais a nossa consciência, porque a gente entende que o umbral não é um espaço separado da vida. A gente não precisa estar morto para acessar o umbral, mas sim, o umbral é o reflexo exteriorizado daquilo que está guardado no íntimo da nossa alma. Assim como o corpo adoece quando as emoções densas são reprimidas, a consciência espiritual, principalmente ao se desprender da matéria, encontra diante de si os cenários que ela mesma projetou, assim como é na vida, na matéria também. E o inferno de Dante, com aqueles círculos simbólicos, nada mais é do que a paisagem interna transformada em realidade externa. Então, cada vício, cada apego, cada paixão em excesso cria um ambiente correspondente. Assim, o seu mundo externo é o reflexo daquilo que você é no seu mundo interno. E o mesmo acontece na psique, né? O que não é integrado na luz da consciência, tudo aquilo que você rejeita olhar, retorna como sombra e te governa inconscientemente. Então, como no umbral, ele não existe como uma região geográfica nos mapas do além, nem é governado pelo diabo, não tem nada a ver com isso. Ele é governado por nós mesmos, ele é um estado de consciência coletivo, uma criação vibratória alimentada há milênios pelas crenças, pelos medos, pelas culpas da humanidade. E quando, desencarnamos, não somos levados para um julgamento externo, mas para uma correspondência energética que se conecta diretamente àquilo que cultivamos em vida. Então, se tanto Dante, quanto a simbologia do umbral descreve almas sofrendo em vales de fogo, em rios de lama, é porque a imaginação humana traduziu aquilo que estava invisível no nosso inconsciente em imagens compreensíveis. Então, nesse sentido, o fogo pode simbolizar a culpa que corrói, o frio pode ser o distanciamento afetivo, a escuridão do inferno pode representar o afastamento da luz interna, da luz interior, da nossa conexão com o divino que vive em nós. Então, no fundo, todos estes símbolos apontam para o mesmo princípio. A realidade espiritual é moldada pela vibração interna de cada um de nós. Essa compreensão é legal porque ela faz a gente perceber que o umbral é, ao mesmo tempo, um espelho e um purgatório. Ele reflete a nossa sombra individual e coletiva, mas também nos dá a chance de despertar a consciência da verdade, né? Pela lei da correspondência, não existe castigo, existe apenas sintonia. Só existe o reflexo daquilo que somos internamente.
O espírito sintoniza aquilo que construiu. E ao mergulhar nesse reflexo, o espírito é convidado a escolher permanecer na repetição, ou seja, no sofrimento, ou integrar a sua sombra, se libertando para estados mais elevados de consciência. Então veja, tudo isso que falamos e trazendo como referência Dante, Jung, o Espiritismo e também o Hermetismo, todos eles falam de formas diferentes a mesma coisa. O caminho da alma passa obrigatoriamente pela descida às próprias trevas para que a verdadeira luz seja revelada. Entender o inferno ou umbral é muito desafiante, porque obriga a gente a olhar para coisas que nós não queremos olhar. E muitas vezes não estamos prontos para olhar também. E está tudo bem. O nosso destino, como espíritos, é chegar nesse lugar. É revelar a nossa luz e encontrar a verdade, como Jesus propôs. Mas, gente, para auxiliar você nesse caminho, aqui e agora, né? Não precisa pensar em morrer, né? Vamos dar alguns exemplos para deixar essa jornada um pouco mais leve. Imagine uma pessoa que vive mergulhada no ressentimento. Ela guarda mágoas, ela fica revivendo traições antigas, né? Como se tivesse acontecido hoje. Externamente, essa pessoa pode até sorrir, trabalhar, ter amigos, mas em seu íntimo, ela carrega um campo vibratório muito pesado. Tão pesado que chega a doer. Bom, a vida dessa pessoa, lógico, é óbvio que não é tão fácil. E quando essa pessoa desencarnar, você acha que esses sentimentos, essas mágoas vão desaparecer com a morte dela? É, claro que não, né? Todos os sentimentos e ressentimentos não vão desaparecer com o corpo físico, né, com a morte do corpo físico. Pelo contrário, eles vão ficar ainda mais evidentes e eles vão se tornar peças fundamentais do cenário, do umbral dessa pessoa. Então, o que era um sentimento guardado no mundo íntimo, se exterioriza e vai se transformar em atmosfera mesmo. Então, nuvens escuras vão surgir, ambientes de hostilidade, presenças que vão recordar constantemente a dor que aquela pessoa carregou, né, durante tanto tempo ao longo da vida. Então, veja, gente, e isso nada mais é do que a lei da correspondência em ação. O que dentro não foi curado, não foi visto, fora se torna paisagem. E foi por isso que Jesus disse, né? Reconcilia-te sem demora com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Pelo registro de Mateus, lá no capítulo 5. Quer ver outro exemplo, então? Pessoas extremamente materialistas, né? Não tem jeito. Quem constrói a sua identidade baseado nas posses, no status, no controle, na ambição de ter cada vez mais, nos títulos, na verdade essa pessoa não tem nada. Porque o desencarne tira da pessoa todas as referências a partir das quais ela estruturou a sua identidade. No umbral não existem doutores, proprietários de bens, empresários, juízes, ministros. E quando a identidade é retirada dessas pessoas, esse vazio se torna uma sensação de perda e de abandono. A gente vê na literatura espírita que espíritos assim encontram um vazio tão grande que entram em completo desespero. E passam por isso porque não se conhecem, viveram uma vida estruturada na ilusão da matéria. Como Dante descreveu no seu Inferno, muitas almas sofrem não pela ausência de Deus, mas pelo apego às próprias ilusões. Aquilo que o ego idolatra e protege acaba se tornando uma prisão. O Espiritismo nos mostra que almas materialistas vivem presas às casas onde viveram, vivem presos aos cofres que já não existem mais, aos títulos que não significam mais nada. E o umbral, portanto, é o reflexo daquilo que eles acreditaram ser real, mas que não existe mais. Os vícios também, né? O álcool, o cigarro, outras drogas e também os vícios emocionais, por exemplo, o hábito de reclamar muito, de criticar, de se colocar sempre como vítima. Isso também é vício para o nosso psiquismo. Não importa qual o vício, todos eles vão se tornar símbolos na construção do próprio inferno ou do próprio umbral. Então, no corpo físico, se a pessoa quer fumar, né, ela vai lá, pega o seu cigarrinho e fuma. Se ela quer beber, ela pega lá, toma um copo, toma 2, 3, né, e vai atrás de quantos ele quiser. Tem prazer em se vitimizar também, tem prazer em comer em demasia. Então, só que depois que a pessoa desencarna,
quando está lá no umbral, essas necessidades, gente, continuam e se tornam insaciáveis. São os desejos que queimam sem nunca serem satisfeitos. Então, aqui o fogo do inferno descrito por Dante é a chama do desejo que não encontra satisfação nunca. E Jung vai chamar isso de compulsão da sombra, né? Quanto mais reprimimos a sombra, mais ela vai retornar, né? Como um loop infinito. E como sabemos, gente, que semelhante atrai semelhante, né? Todos esses vícios que eu falei vão atrair companhias espirituais semelhantes, sim. Vão se formar grupos, colônias de sofrimento, onde cada ser vai reforçar o padrão do outro. Muito bem, mas como é que a gente consegue se livrar disso, né? Porque isso é importante, gente, presta atenção. Se o umbral é reflexo do nosso mundo interior, ele também é uma grande oportunidade para a gente se transformar. Ele mostra tudo aquilo que você tanto evitou olhar, mas que precisa ser modificado. Por isso, a raiva pode se tornar um perdão, o apego pode se transformar em desapego, o vício pode se transformar em disciplina, em autocontrole, e a dor em consciência. Cada sombra enfrentada no umbral é a chance de expandir a nossa consciência. Cada espírito que encara suas próprias trevas abre caminho para um estado mais elevado de consciência. E é muito comum entender que o umbral não começa após a morte. Ele é construído passo a passo, gente, durante a nossa vida cotidiana aqui na matéria. Então, cada pensamento negativo, cada emoção reprimida, cada padrão repetitivo contribui para criar essa paisagem interna que mais tarde poderá, sim, se manifestar no plano espiritual. A sombra, gente, precisa ser integrada, ou seja, precisamos reconhecer, acolher e transformar aquilo que nós negamos em nós mesmos. Psicologicamente, isso significa observar os nossos medos, a raiva, a culpa, os ressentimentos, sem nos identificarmos cegamente com eles. Autoconhecimento é a chave para te libertar das correntes do umbral. Escreva sobre as suas emoções que você ainda não consegue expressá-las verbalmente. Observe seus padrões de repetição. Veja quais crenças ainda te limitam, te bloqueiam. Observe seus julgamentos, seus medos, seus vícios. Tudo isso é exercício de autoconsciência muito efetivo. Jung já dizia, aquilo a que você resiste, persiste. Aquilo que você aceita, se transforma. Então, não tenha medo. Dê o primeiro passo rumo à sua libertação e acolha suas sombras. Assuma a responsabilidade pela sua vida e você vai ver suas sombras se transformarem em luz. Então, cada mudança interna provoca uma transformação externa. A vida começa a fluir, relacionamentos, oportunidades e até a saúde física e mental começa a ressoar de acordo com a sua nova frequência. Então, gente, como reconhecer o umbral em nós e transformá-lo antes que ele se torne um reflexo espiritual pesado? Bom, primeiro passo. Desenvolva a observação consciente. Note seus padrões recorrentes, situações que se repetem, pessoas que você atrai para a sua vida, emoções que surgem sem aviso. Esses são os sinais do seu umbral, que são reflexos internos que ainda não foram integrados, né? Fique atento para perceber que toda projeção é um convite. Quando algo externo incomoda, é reflexo daquilo que está dentro. Cada conflito, cada frustração, cada sensação de vazio são reflexos e pistas que você pode investigar no seu mundo íntimo. O segundo passo, como já falei também, é aceitar e assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. Não se trata, gente, de se culpar, mas de reconhecer que aquilo que você projeta cria sua realidade. Você é responsável pelos seus pensamentos, sentimentos, emoções, pelos padrões. Então, observar e aceitar isso vai permitir que você rompa com o ciclo das repetições e isso faz o umbral deixar de ser prisão e se tornar uma escola da alma, onde a consciência acorda e se eleva. E o terceiro passo é a ação consciente e contínua, né? Transformar o umbral em luz exige prática e muita dedicação, porque você vai ter que ir contra a forma com a qual se acostumou a funcionar nessa realidade. Meditação, reflexão, autoanálise, desapego, perdão. Cada esforço interno gera mudanças sutis na sua frequência vibratória e isso se reflete no externo. O que antes era a atração por situações densas, agora começa a se alinhar com oportunidades, com relacionamentos e experiências que refletem a sua nova realidade interior. Gente, o nosso recado hoje é: não espere a morte, chegar para olhar de frente para o seu umbral. Então, cada reflexão, cada escolha consciente, cada ato de perdão
ou de desapego é suficiente para dissolver as sombras antes que elas se tornem o seu cenário espiritual. Fazendo isso, você aprende a projetar luz onde antes havia escuridão. E o umbral finalmente deixa de ser temido, né? E se torna um verdadeiro professor, refletindo não o que você teme, mas o que você está pronto para reconhecer e elevar em sua própria consciência. Então, gente, o verdadeiro inferno, ele não surge só após o desencarne, tá? O inferno não está fora, mas dentro de nós. Cada sombra é apenas um convite para você descobrir a luz que sempre habitou a nossa alma. E cada passo consciente nos aproxima da seguinte realidade: somos criadores conscientes do nosso mundo interior e exterior. E se quisermos, podemos transformar o umbral em paraíso, como sendo um reflexo do amor, da sabedoria e da luz que habita em nós. Muito bem. Quanta coisa, né? Muita coisa para processar. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você, que você tenha curtido. E sábado que vem, 12h30, a gente vai estar de volta aqui nos 95.7 RFM da Vibe Mundial. Mas se você quiser, nesse meio tempo aí, continuar consumindo o nosso conteúdo, você pode seguir a gente nas redes sociais. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim. O meu Instagram é o @EdgarBim. Você também pode acessar o nosso conteúdo no YouTube, tá tudo lá, os programas, muita coisa que a gente produz aí para expansão de consciência, você pode assistir no youtube.com/BIM91, BIM de Maria 91. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E você também tem uma novidade aí que a gente tem anunciado nas últimas semanas, né? Você pode entrar no nosso grupo VIP, de WhatsApp, você vai ser informado em primeira mão de todas as nossas atividades, todos os nossos vídeos, encontros, lives e tudo mais que a gente produz tem como canal de divulgação direto o nosso grupo VIP em primeira mão. Então é só mandar uma mensagem pra gente no WhatsApp dizendo eu quero entrar no grupo VIP que a gente te coloca lá, te manda o link, ou no Instagram, tá bom? no YouTube, é só colocar nos comentários. Eu quero participar do grupo que a gente manda o link, né? Porque tem live hoje, né? Hoje tem live às 20 horas, vamos ter uma live privada, tá? E vamos conversar sobre crise familiar, né? Nós falamos desse tema na semana passada e vamos estender esse bate-papo nesta live. Então, comente aí, eu quero participar do grupo VIP, que lá nós vamos mandar, né, enviar o link para participar dessa live pouco antes, tá? Às 20 horas, gente. Vai ser um papo muito legal, então tá? É muito hoje às 20 horas. Para você poder participar do grupo VIP e também para ter mais informações sobre os nossos atendimentos em hipnoterapia, constelação e psicanálise, manda mensagem. O WhatsApp da Eliane é o 11 98420 9959. Vou repetir, 11 98420 9959 e o meu WhatsApp é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Queridos, até sábado que vem, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.